São 7 horas e 27 minutos aqui no Bom Dia Maranhão. Nós vamos fazer agora um balanço, nesse último programa do ano, da atuação da bancada maranhense no Congresso Nacional, enfim, dos embates que aconteceram lá em Brasília. Balanço da política em Brasília com o deputado federal Everton Rocha, que foi líder do PDT lá na Câmara durante todo esse ano. Deputado, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Maranhão. Deputado, o ano de 2017 foi um ano em que o Congresso Nacional teve uma grande oportunidade aí, não é? Por duas vezes, infelizmente, acabou analisando e votando e rejeitando por duas vezes, em agosto e também em outubro, as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer, primeiro presidente da República no exercício, né, do mandato, denunciado por corrupção. Você acha que isso mancha o ano legislativo? Não só manchou, como a nossa própria legislatura ficou muito comprometida. Você vê o perfil da nossa bancada nacional, as bancadas que estão lá dentro, elas são muito mais, como diz aqui o nosso ditado mais popular, muito mais à direita, né? Mas não é apenas uma direita qualificada ou uma direita que tenha, tipo nos Estados Unidos, quando você sabe claramente o que pensa, uma tese, né, sobre o mundo, sobre o que eles pensam para o seu país. Aqui o que você vê, na verdade, foi uma mistura que virou explosiva, ao ponto de a gente estar aí à beira do fascismo, né? Muitas pessoas estão tão indignadas, a população está tão indignada com tudo, que muitos acreditam que o culpado é a própria política. E no final da história, Adalberto e todos os telespectadores que estão encerrando aqui esse ano difícil, o ano de 2017, não é apenas a política, porque a política ela é o único instrumento democrático do mundo que você tem para poder melhorar a vida das pessoas. O problema são os políticos ou a má política. E essa má política ela vai inclusive desde a eleição. Quando você não faz a escolha correta, né, de programas, de pessoas, está aprovado lá. Né? Muitos dos deputados às vezes queriam votar e aí como vota o partido? Então o partido fecha a questão, os mandatos são vinculados à fidelidade partidária. Então os partidos, eles realmente perderam essa oportunidade de ouvir a classe trabalhadora, o povo brasileiro, venderam para o Brasil que um impeachment resolvia o problema e está aí as pessoas vendo que não era tão simples assim. Foi difícil, um ano complicado. Eu com muito orgulho, liderei por 2 anos consecutivos a nossa bandeira, que é a bandeira a bancada do PDT, que é a bandeira da educação e do trabalhismo. E a gente, à frente da bancada do PDT, eu tive lá vários embates, mas sempre respeitosos dentro do parlamento. Um momento ou outro que nós tivemos que nos exceder mais, mas é a indignação que nos tem que dar a condição política de fazer o enfrentamento. Porque se você não tiver capacidade de se indignar com o que você está vendo e achar que aquilo é normal e ir para casa, realmente aí você perde o sentido, inclusive, de fazer política. Por isso que às vezes mesmo a gente teve ali vários episódios, mas o importante é que eu termino a minha liderança dentro da bancada do PDT com a sensação de missão cumprida, não vitorioso, porque nós tivemos ali derrotas que agora na prática os trabalhadores vão sentir como a reforma trabalhista. Muitos diziam que não, a reforma trabalhista era boa, e eu falei várias vezes na tribuna, quando grandes mídias, grandes empresas de comunicação e grandes empresas falam que uma bandeira é boa, é bom ficar de olho, porque ninguém ali está atrás de proteger trabalhador, né? Sempre tem um interesse econômico por trás. E aí está aí, né, um processo de enfraquecimento que tem real da nossa justiça trabalhista, dos direitos dos trabalhadores e o mais grave, o fundo de pano, né, deles, que é o enfraquecimento do Fundo Social da Previdência, que é à medida que diminui, desidrata a arrecadação do Fundo Social da Previdência, aí mesmo que nós vamos ter a possibilidade real de esse fundo virar privado no futuro, que é o que o governo Temer quer. Reforma da Previdência nada mais é do que acabar com a pública para ir para a privada. O restante deles, do argumento que ele utiliza hoje, é balela, é falicioso e, mais grave, é criminoso, porque ele tenta colocar a população contra o servidor público, dizendo que ele é privilegiado, ele fala de forma descancarada em reunião com empresários que ele fez na Fiesp na semana retrasada, convocando os empresários a chamar os seus deputados, ou seja, ele está dizendo lá que a maioria dos deputados tem donos, que são os grandes empresários do Brasil, para que eles votem a reforma. Por último,
um ministro atrapalhado deles ontem vai ameaçar os governadores, dizendo que se os governadores não se envolverem para aprovar a reforma, eles não vão liberar mais financiamentos dos bancos públicos. Ou seja, é um absurdo. E a gente termina 2017 dizendo que termine logo 18, para acabar logo o governo Temer e com isso a gente poder respirar, pelo menos eleger um novo representante para que tenha essa sensação de legitimidade e condições de um novo presidente poder tocar as pautas importantes do Brasil. A gente encerra o ano, inclusive, com o ministro Marum botando uma nova palavra no vocabulário, aí, dizendo que compra de voto é ação de governo, né? É inimaginável. A gente chegar no momento que nós chegamos, ele parece que não vive o mundo que nós estamos vivendo. Acho que por isso que ele nem mais candidato vai ser, assumiu lá o ministério, porque ele não tem nem condições mais de ser candidato no seu estado. E, enfim, a gente só tem que lamentar. Vamos ver uma imagem desse ano de 2017, os embates lá na Câmara em relação ao presidente da República, as denúncias que foram apresentadas lá, o deputado Everton participando, dando entrevistas para a imprensa e falando nesse momento, inclusive, com outros líderes lá no Congresso Nacional. Vamos ver? Os partidos de oposição montaram um comitê em defesa da democracia. Esse comitê lançou uma nota objetiva, curta, dizendo que, primeiro, nós pedimos a renúncia ou a cassação imediata do presidente Temer da presidência da República. E, segundo, as eleições diretas. Nós precisamos criar os mecanismos. Tem uma PEC aqui na casa que terça-feira já vai ser votada na CCJ, que trata sobre a admissibilidade dessa matéria, e a gente podendo, aprovando essa PEC, no caso do afastamento do presidente, se chama uma eleição direta para você decidir o destino do país e o próximo presidente da República. Eu vi outro trecho desse ano também, nos nossos arquivos aqui, onde o senhor pede ao presidente Rodrigo Maia que aquela votação lá da reforma trabalhista seja aberta, que as pessoas acompanhem de fato o voto de cada candidato, que seja discutido em plenário, e aí depois ele faz uma fala dizendo que sim, vai ser em plenário essa discussão. O senhor, pelo terceiro ano consecutivo, ficou entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A tarefa é difícil, a gente imagina, para um parlamentar do estado como o Maranhão, né, do Nordeste, e a gente lá em Brasília acompanhando, inclusive a gente teve essa experiência de acompanhar o dia a dia da política, não é fácil. Às vezes até para um parlamentar conseguir um espaço, um tempo para fazer um pronunciamento, é difícil, né? Essa luta, esse embate interno, digamos assim, no parlamento. Você tem ali a condição política de saber que qualquer decisão que você toma, ela pode influenciar diretamente na vida de 200 milhões de brasileiros, do Brasil todo. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, primeiro, você tem que sempre que lembrar, e aí uma das coisas que eu utilizo para poder fazer com convicção as tarefas que são me dadas ali dentro, é saber sempre qual é a nossa verdadeira origem, de onde é o nosso estado, como vivem de verdade os nossos trabalhadores, a nossa juventude. E com isso você ganha energia. Eu que rodo muito, Adalberto, eu viajo muito o Maranhão, eu estava fazendo uma conta. Ontem a gente fecha o ano, eu visitei só esse ano, em 2017, 114 municípios dos 217. Então, assim, além de liderar a bancada no PDT, eu tenho estado muito presente nos municípios maranhenses, sempre dialogando com a nossa sociedade civil organizada, com os sindicatos dos trabalhadores rurais, com a nossa igreja católica, com os evangélicos, enfim, com a classe política e discutindo a situação. Então, quando você chega ali no Congresso e faz esse tipo de diálogo, você tem que ter ali muito jogo de cintura, porque o parlamento ele já está dizendo, ele parla, né? Então ali é o local do diálogo, ali é o local de, mesmo você não concordando, você tem que respeitar as posições. Então, às vezes a gente é vencido e às vezes a gente é vencedor. E com isso a gente vai sabendo construir. Nós temos outro trecho aqui desse ano, dessa retrospectiva, que mostra um embate seu lá no plenário. Vamos ver. E o senhor, senador João Alberto, o senhor é lá do nosso estado, o senhor começou a presidir, o erro todo foi com Vossa Excelência, que estava aqui presidindo essa casa e não me passou a voz de liderança. Senador João Alberto, o Maranhão está com vergonha de Vossa Excelência. Sabe por quê? Porque lá a maioria é zona rural. Era um projeto que ia beneficiar a zona rural, senador. Quem lhe elegeu não foi o Temer, não, foi o povo do Maranhão. E aí o que o senhor faz? Corta o microfone, não é de um colega seu do estado. Se fosse eu no seu lugar, eu lhe daria a palavra. Mas não, simplesmente o senhor só cumpre a tradição de achar que cumprir ordem do governo é não respeitar os outros, ou não respeitar as partes.
Aqui fica registrada a nossa indignação. Aqui quantas vezes a gente discutiu com a base do governo, a maioria são meus amigos, a maioria me dou super bem, porque a gente discute fatos e depois que acaba todo mundo dialoga. Agora vim simplesmente com a máquina daquela época que nem a minha geração viveu, a gente só ouviu falar. A época da ditadura talvez não faziam isso, sabe por quê? Porque fechava esse parlamento. Na época da ditadura não precisava, porque não tinha isso aqui. Agora dizer que é democracia, sentado nessa cadeira, calando a voz de quem foi votado e diplomado, só o povo para me calar, só o povo para calar esses deputados. Respeite a Câmara dos Deputados. O PDT, entre obstrução, não participa mais dessa sessão na noite de hoje. E Vossa Excelência, volte para o Ceará. Deputado. Ali foi uma discussão com o presidente Eunício e o senador João Alberto aqui do Maranhão. Era uma votação importante, a derrubada de um veto que tratava sobre o programa de recurso para reformas das casas do Minha Casa Minha Vida ou das reformas de quem recebe até X reais por mês. E aí tem lá uma tabelinha para cada região. E aí na nossa emenda, ela tinha inclusive o apoio da bancada do PMDB da Câmara, o deputado Wildon Rocha, que faz oposição aqui ao nosso grupo político liderado pelo governador Flávio Dino, e vários outros deputados. E aí nessa sessão, a gente tinha um veto importante para ser derrubado que beneficiava justamente os moradores do Nordeste e da zona rural, né? Que esse recurso, mais de 50% dele tinha que ser para a zona rural, justamente para atender o trabalhador rural e o Maranhão. Para você ter uma ideia, São Luís é a maior capital rural, é a maior das capitais do Brasil. Quem tem a maior zona rural do Brasil é justamente São Luís. Então isso ia beneficiar muito os trabalhadores e os moradores de baixa renda daqui do estado do Maranhão. E naquele momento o senador João Alberto presidiu um pedaço da sessão, ele simplesmente atropelou aquele momento daquela discussão, sabendo que era a gente que estava conduzindo, não nos deu a palavra, eu como líder ele atropelou o regimento, e aí entra o senador Eunício e senta na cadeira e continua o processo ali de tratoramento, né, isolando e tentando passar por cima da gente. E aí realmente eu me indignei, houve essa discussão muito forte, porque eu fiquei decepcionado, porque naquele momento eu disse para ele, é um erro, ele foi eleito, foi pelo Maranhão, não foi pelo presidente Temer, e pautas importantes que beneficia a população, não é possível que ele só vai lá olhar no painel como é que orienta o governo. Você tem que saber como é que orienta o povo. O povo que tem que dizer qual é o melhor caminho para ajudar a resolver e ajudar a dar essa sintonia, como você mesmo falou. 2 momentos a Câmara dos Deputados tinha para votar as denúncias do presidente Temer. Todo mundo queria, a maioria queria a votação, pelo menos para aceitar. Ninguém estava mandando condenar ele, que era o tribunal que ia fazer o julgamento, assim como todo cidadão ele faz o julgamento das ações. Mas não, o que foi que eles fizeram? Simplesmente negaram e fingiram que estava tudo bem. E aí a gente está vendo aí o que está acontecendo. Para encerrar, deputado, o que esperar de 2018? O senhor, inclusive, é pré-candidato ao Senado, foi anunciado pelo próprio governador do estado na chapa como primeiro nome. Hoje a gente encerra o ano, né, apesar de todas essas dificuldades, a gente encerra o ano bastante convicto de que nós temos muito trabalho pela frente. Eu tenho convicção de que não é fácil, principalmente eu, o deputado Everton, eu vim de uma militância de um partido, do PDT, o único partido da minha vida, desde os 15 anos, chegar a este momento, no meu segundo mandato de deputado federal, e ter o prazer e o orgulho de dizer assim, vou fazer parte de uma chapa majoritária como pré-candidato na chapa do governador Flávio Dino, é realmente importante, porque a gente vai ter momentos aqui para discutir o que é realmente o governo Flávio Dino e o que é o Brasil. Né? No momento de maior crise que o Brasil está vivendo, eu desafio qualquer um entrar na internet e ver qual é o estado do Brasil que já pagou o 13º e já pagou o mês de dezembro antes do Natal, além do monte de obras que ele entregou e que ainda vai entregar. Amanhã mesmo aqui em São Luís nós temos um dia de inaugurações que ele vai estar fazendo, então eu tenho certeza que o governador, sem o apoio dos senadores, está fazendo o que está fazendo, só tem apoio hoje da bancada federal, dos deputados. Imagine na próxima eleição ele tendo a oportunidade de ter os senadores do lado dele e tendo os deputados federais. Aí mesmo que a gente vai ajudar o Maranhão. E eu não tenho dúvida que com a minha origem, de onde eu vim, eu vou realmente representar de verdade o nosso estado e lutar por essa nossa juventude que eu sei que sempre foi esquecida ali dentro daquela casa. Obrigado, deputado. Feliz ano novo. Para você também, para todos os nossos telespectadores. Apesar das dificuldades, vamos sempre renovar nossas esperanças, acreditar que sempre é possível sim construir um Maranhão melhor.